Olá, tudo bem com você? Eu sou Elias, do canal Competência Total. E vamos começar mais uma live no dia de hoje. Hoje é 29 de novembro de 2021. E na live de hoje eu vou falar sobre a diferença entre o imposto de renda das aplicações de renda fixa e das operações com renda variável. Guardar o pessoal ir chegando para a gente começar essa live. Rapidinho, então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou colocar aqui para vocês o nosso Pix, né? Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso trabalho, quer colaborar, contribuir com o nosso trabalho, está aqui o nosso Pix, caso alguém queira contribuir com o nosso trabalho. Mas conforme eu ia dizendo, hoje a gente vai falar sobre a diferença do imposto de renda na renda fixa e na renda variável. Mostrar direitinho como que funciona cada tipo e o que te obriga a declarar imposto de renda ou não, tá? Mas antes, como toda vez eu faço, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso site, que é o competenciatotal.com.br. Rapidinho, no começo eu sempre falo do nosso trabalho, da nossa empresa, colocar na tela aqui para mostrar para vocês. Nós realizamos um trabalho de apuração mensal do imposto de renda, de declaração de imposto de renda e também de regularização de CPF. Então, o competenciatotal.com.br é o nosso site. E aqui você pode entrar em contato com a gente através do chat, onde você preenche, né? Ou através de um questionário que você pode preencher também um questionário, seus dados, né? Dizer o que você opera e aí você entra em contato com a gente. Então, aí você clica aqui, vai um e-mail para a gente entra em contato para poder te atender. E também, se você quiser, você pode entrar em contato por e-mail e pelo WhatsApp. Nosso e-mail é o Falecom e o WhatsApp, esse número aqui é o 99637-2459. Esse número é do meu WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente para contratar o serviço e também pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas sobre imposto de renda em geral, mas principalmente para quem opera na Bolsa de Valores. Ok, dado esse recado, vamos então começar a apresentação. Vou fazer uma apresentação rápida e vou deixar depois um espaço para que vocês possam mandar perguntas, fazer comentário, a gente interagir, a gente trocar ideias e a gente conversar. Por que eu decidi falar sobre renda fixa também? Porque, apesar das pessoas operarem na Bolsa, realizar operação em renda variável, mesmo a pessoa, o investidor mais agressivo, ele não aplica todo o dinheiro dele na renda variável. Sempre uma parte ele aplica na renda fixa, porque não é assim recomendável pelos analistas, pelos assessores, por quem entende de investimento, não é recomendável que você coloque todo o seu dinheiro na renda variável. Uma parte desse dinheiro, uma proteção, você deve ter na renda fixa. A questão da diversificação dos investimentos. Então, geralmente, quem é nosso cliente, quem opera na Bolsa, ele também, uma parte dos seus investimentos, ele faz na renda variável, na renda fixa. Então, ele fica com dúvidas com relação ao imposto de renda da renda fixa. Ou, às vezes, como ele aplicou muito na renda fixa e passou para a renda variável, ele acredita que a forma de declarar imposto de renda vai continuar do mesmo jeito que era quando aplicava só na renda fixa. E na renda variável tem uma diferença grande, porque o próprio contribuinte, que tem a obrigação, tem a responsabilidade de apurar o imposto, calcular o imposto e pagar esse imposto. Na renda fixa, algumas aplicações são isentas e outras aplicações, o imposto de renda é retido integralmente na fonte. Então, quando você resgata a aplicação, o imposto de renda é cobrado integralmente e aí a entidade, o banco que você tinha essa aplicação, ele é que é responsável por pagar esse imposto de renda. Quando você opera na Bolsa, é o contrário.
a corretora vai fazer uma pequena retenção do imposto a pagar, e a maior parte do imposto, você que fica responsável por calcular, por apurar, porque existem outras particularidades também, né? A renda fixa, por exemplo, o valor do investimento só aumenta, né? Você coloca um dinheiro lá, rende muito ou rende pouco, às vezes rende menos que a inflação, mas o valor sempre aumenta, sempre tem um ganho. E em cima desse ganho, é o ganho que paga imposto de renda. E na renda variável, você pode ter ganho, mas você pode também ter prejuízos. Então, por isso que a apuração do imposto é de responsabilidade do contribuinte. Existe uma parte que é retida, que a corretora faz essa retenção e informa para a Receita, e a outra parte do imposto é você que tem que se preocupar com isso, fazer essa apuração, gerar o DARF, pagar o DARF e declarar imposto de renda. Então, feita essa explicação do motivo pelo qual eu decidi falar sobre esse assunto hoje, eu sei que é um assunto que talvez muita gente já tenha esse conhecimento, mas a gente está fazendo live, a live é como se fosse uma aula de imposto de renda. O objetivo do nosso canal é esse, é informar corretamente sobre imposto de renda. Então, às vezes, para quem está começando é importante, para quem já tem mais experiência, talvez são informações que ele já sabe, mas eu agradeço muito vocês estarem assistindo a live e quem vai assistir depois também. Eu agradeço muito você se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade do Competência Total, que busca, de certa forma, trazer informações importantes, relevantes, de credibilidade, de confiança, para que vocês possam declarar imposto de renda corretamente, pagar imposto corretamente e declarar imposto de renda corretamente e assim ficar com o CPF regular. Certo? Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Tá o Danilo, que está no chat também acompanhando a gente. A Elaine Pedroso sempre está com a gente também. O Jeová sempre está com a gente. O C. Rodrigues Cicinho também está com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos, então, para a apresentação. E aí, depois, tem um espaço para a gente conversar. Tá ok? Mais alguém chegou aí? Não. Por enquanto, é só esse pessoal que conversou. O nosso chat da live está aberto para todo mundo, não é só para quem é inscrito no canal. E quem não está inscrito no canal ainda, por favor, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajude o nosso canal a crescer, ajude essa live a ter relevância. Que é um assunto importante, é um assunto de utilidade pública até, porque as pessoas precisam desse conhecimento. É um conhecimento que a gente passa para vocês, né? Então, deixa o like, inscreva-se no canal, ajude a fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá, então. Peguei no mouse errado aqui, deixa eu trocar de mouse. Vamos lá. Colocar a apresentação na tela para começar. Então tá, pessoal. Vamos lá, então. Então, eu quis falar hoje sobre a diferença entre renda fixa e renda variável. Acho que muita gente já conhece essa diferença, mas vamos tocar no assunto. Então, com relação à obrigação de declarar imposto de renda, existem vários fatores que obrigam você a declarar imposto de renda. Um deles é você ter rendimentos anuais tributáveis, receber o rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa física, rendimentos tributáveis, acima de R$ 28.500 no ano. Então, você trabalha, tem seu salário. Se você teve rendimento do seu salário acima de R$ 28.500, você precisa declarar imposto de renda. Ou se você tem uma casa de aluguel e esse recebimento de aluguel também for superior a R$ 28.500, você tem que pagar imposto de renda. Mas se você, por exemplo, tem um rendimento inferior a R$ 28.500 ou não se enquadra em outros tipos de obrigações, mas você aplica seu dinheiro em renda fixa, o que te obriga a declarar imposto de renda? Vamos lá. Se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Então, se o rendimento da sua poupança, o rendimento das suas aplicações com LCI, LCA, com CDB, com Tesouro Direto, se os rendimentos que você recebeu durante o ano forem superiores a R$ 40.000, você
é obrigado a declarar imposto de renda só por isso. Ou, se você tem bens ou aplicação financeira acima de 300 mil reais na virada do ano, você tem 300 mil reais aplicado no Tesouro, ou aplicado num fundo de investimento de renda fixa, ou aplicados em CDB, ou aplicados em outros tipos de investimento, acima de 300 mil reais, também você é obrigado a declarar imposto de renda. Então, se você não tem rendimentos, não tem outras obrigações, mas recebeu mais de 40 mil de rendimentos das aplicações de renda fixa, ou teve, na virada do ano, mais de 300 mil aplicado, só por isso você precisa declarar imposto de renda. Você está obrigado a declarar imposto de renda. E para quem faz aplicações, operações com renda variável, o que obriga você a declarar imposto de renda? Simplesmente só isso. Realizar operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Então, se você operou na bolsa, você comprou e vendeu ações, se você fez day trade com mini índice, mini dólar, comprou fundo de investimento imobiliário, comprou um BDR, recebeu um BDR lá da Nubank, né? Só por causa disso, você será obrigado a declarar imposto de renda. O motivo é esse, só esse e mais nada. Certo? E as diferenças do imposto de renda entre renda fixa e renda variável? Quais são essas diferenças? A diferença principal. A tributação de operações de renda fixa, quando aplicável, porque tem operações que são isentas, vou falar sobre isso um pouco mais adiante, a tributação de operações de renda fixa é realizada integralmente na fonte. Então, você aplicou num CDB lá R$1.000, deixou aplicado um tempo. Aí você foi lá e resgatou a aplicação. Seu CDB era um CDB de liquidez diária. Então, você precisou do dinheiro, foi lá e resolveu sacar esse dinheiro. Então, sacou esse dinheiro, o rendimento que teve, uma parte desse rendimento foi descontado no imposto de renda. Na fonte, você pegou o rendimento líquido. Então, esse imposto de renda já foi descontado na fonte integralmente. Você não vai precisar pagar imposto mais, mas vai precisar, na declaração do imposto de renda, informar esse rendimento tributável na fonte. Quando você for declarar imposto de renda, você vai pegar o informe de rendimentos do banco ou da corretora e lá vai constar o rendimento que você teve para você informar na declaração. Geralmente a pessoa tem conta no Nubank, né? Já que eu falei Nubank de BDR, o Nubank também dá o informe de rendimentos porque o dinheiro parado lá fica rendendo, é aplicado numa renda fixa. Então, no final do ano, aquele rendimento, você não vai precisar pagar imposto dele, mas vai precisar informar na declaração de imposto de renda. Então, em renda fixa, a tributação do imposto de renda é realizada integralmente na fonte. E na renda variável, a tributação das operações de renda variável é realizada em duas etapas. A primeira, quando você realiza a operação, uma pequena parte fica retida na fonte, é o chamado dedo duro. E o restante, a maior parte, deve ser recolhido pelo contribuinte, deve ser pago pelo contribuinte através de DARF. Então, o contribuinte tem que fazer o fechamento mensal, porque a apuração do imposto é feita mensalmente, ele faz o fechamento do resultado das operações dele, verificou se teve lucro ou prejuízo, né? Se ele teve ganho, descontado os prejuízos do mês ou prejuízo anterior, ele vai calcular o imposto e vai pagar DARF no mês seguinte. Então, ele apura o imposto mensalmente e depois vai declarar no ano seguinte. A declaração é uma vez por ano só, mas a apuração é feita mensalmente. Certo? Molhar um pouquinho a palavra, né? Então, até aí, fica bem claro a diferença entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa morre, é tudo retido na fonte, não tem problema nenhum, né? Já paga o imposto integral. A renda variável, uma pequena parte é retida na fonte. Depois eu vou mostrar para vocês o que é retido na fonte, mais adiante na apresentação. E a outra parte é por sua conta e risco. Você que é obrigado a declarar. Então, deixa eu colocar aqui eu inteiro na tela
para falar isso para você e deixar isso bem claro. Porque muita gente começa a operar na Bolsa e não se preocupa com essa burocracia, com essa formalidade que tem para quem opera na Bolsa. Muitas vezes a pessoa só investiu em poupança ou em renda fixa, né? Colocou um dinheirinho lá no CDB, colocou um dinheirinho no Tesouro, mas aí ela viu que a renda fixa não estava atraente e ficou sabendo da Bolsa de Valores, das operações day trade, fez um curso, abriu uma conta na corretora e viu que na renda variável, provavelmente, ela teria um rendimento melhor. Poderia ter prejuízo, mas também, se tivesse ganhos, esses ganhos seriam maiores que na renda fixa. Só que o que não falam para vocês, que a maior parte da corretora até, inclusive, os assessores de investimento, alguns contadores talvez não falam também, pessoal que faz vídeo, é que tem a obrigatoriedade do imposto de renda. E que você, o contribuinte, você que opera, você que é responsável por calcular e pagar o imposto. Se você calcular e pagar errado, você vai ter que consertar isso com a Receita. Então, você tem que calcular corretamente o imposto, saber se tem imposto a pagar ou não, saber se teve ganho, conhecer as regras do imposto de renda para não ter problemas com a Receita Federal. Muita gente opera, começa a comprar e vender várias vezes no dia, começa a fazer muitas operações, e depois de um tempo, depois de um ano, é que ela descobre que ela teria que calcular o imposto de renda e pagar. Às vezes ela começa a operar e tem ganho, e aí ela não paga imposto. Depois ela continua operando e tem prejuízos. E aí tem muitos prejuízos, maiores até do que o ganho que teve. Só que ela tem que pagar imposto daquele ganho, porque aquele ganho que ela teve, fechou o mês, teria que pagar imposto. Porque o imposto é apurado mês a mês. E tem que pagar o imposto com a data, calcular com a data retroativa, e aí vai ter multa e juros. Então, se você começa a operar e já começa a calcular corretamente, pagar imposto, se for o caso, ou se tem prejuízo também, já saber que tem prejuízo para ir levando, é bem mais tranquilo para você. Então, muita gente vai para a renda variável e não se atenta a esse detalhe do imposto de renda e da responsabilidade que ela tem de apurar e de pagar imposto de renda. Essa é a principal diferença com relação à renda variável e à renda fixa. Tá? Então, a live de hoje é para falar sobre isso. E vamos continuar, então, dando mais detalhes sobre cada tipo de operações com renda fixa e renda variável, de investimentos que você faz. São aplicações de renda fixa isentas. A principal é a caderneta de poupança. Hoje, a caderneta de poupança está pagando 70% da Selic. Se a Selic chegar a 8,5% ao ano, aí volta a regra antiga, onde a caderneta de poupança paga 0,5% ao mês, dá coisa de 6,17% ao ano. Então, a Selic hoje, como está abaixo de 8,5%, então a poupança paga 70% da Selic ao ano. A poupança é isenta de imposto de renda e a poupança tem o aniversário, o mêsversário da aplicação que você faz. Então, se aplicou dia 28, dali 30 dias no dia 28 vai render de novo. Se aplicar dia 29, vai passar para o dia 1º, porque é do dia 1 a 28 os dias que tem o aniversário da poupança. Se você sacar antes de 30 dias, você não ganha nada. Tem que esperar 30 dias para poder render. E a poupança, se passar a Selic acima de 8,5, vai pagar 0,5 ao mês. Esse valor é abaixo da inflação. A inflação hoje está prevista para ficar em 10, 10,5% ao ano. Se a poupança render 6% ao ano, vai render 4 pontos percentuais abaixo da inflação. Outra aplicação isenta. Mas essa aplicação é isenta apenas para a pessoa física, tá? Que é a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. O LCI também é fácil de aplicar, geralmente ele rende algo em torno de 100% do CDI. O CDI acompanha a Selic, só que o LCI, às vezes, tem a questão de você ter que ficar um tempo com esse dinheiro parado. Ele não tem liquidez imediata. Geralmente é 90, 180 dias, 360 dias.
Depende da aplicação, tá? O LCA também é muito idêntico, parecido com a LCI, que é a letra de crédito do agronegócio. Letra de crédito do agronegócio. Às vezes eu quero falar rápido, acabo comendo algumas letras das palavras, né? Peço desculpas por isso. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui para continuar. Vamos lá. O CRI, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, é muito parecido com o LCI. A diferença é que o LCI ele tem aquela garantia do FGC. O CRI não tem essa garantia. O CRA, da mesma forma, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele também é isento de imposto de renda, mas ele não tem a garantia do FGC. E as debêntures incentivadas. Porque tem debêntures que não são incentivadas e esses debêntures pagam imposto de renda, também tem a tabela regressiva do imposto de renda igual a um CDB ou outras aplicações que são tributáveis, né? Mas a renda variável também possui aplicações que são isentas. Você pode aplicar em renda variável e não precisar pagar imposto de renda. Em quais casos você não precisa pagar imposto de renda? Você achou que era só na renda fixa que tinha isenção? Não, senhor. Não, senhora, né? Os ganhos com vendas de ações até R$20 mil por mês em operações swing trade. Então, quando você vende até 20 mil dentro de um mês de ações em operações swing trade, somente ações e somente swing trade, operações comuns, vendeu menos de 20 mil, o ganho que você obteve nessas operações é isento de imposto de renda, né? Então, você teve um ganho lá de R$2 mil, vendendo menos de 20 mil em ações em operações swing trade, esses R$2 mil paga zero de imposto de renda. Tá? Qual outro caso? Ganho com vendas de ações da Lei 13.043/2014. Essa lei foi criada para incentivar que a pessoa investisse em ações de pequenas empresas que têm ações na Bolsa. Então, as empresas que tinham patrimônio até 700 milhões, eram 7 empresas na época, agora me parece que são 4 ou 5, se você obter ganho comprando e vendendo essas ações dessas empresas, pode ser day trade, pode ser swing trade, esse ganho é isento. O exemplo de uma ação que fazia parte desse grupo e deixou de fazer, a partir de fevereiro desse ano, foi a PetroRio. A PetroRio, até o ano passado, quem comprava e vendia PetroRio, o ganho era totalmente isento. Você podia vender 100 mil, 200 mil de ações, que o seu ganho era isento. Mas agora não. A partir de fevereiro desse ano, a PetroRio deixou de ser isenta. Ela entra junto com as demais ações. Então, se você vender no total do mês até 20 mil, e entre essas ações que você vendeu tá a PetroRio, aí entra na isenção dos 20 mil. Mas se você vender mais de 20 mil, ou se você fizer day trade com as ações da PetroRio, aí o ganho será tributável. Tá? E também, as aplicações de renda variável isentas têm também os rendimentos do fundo de investimento imobiliário. Então, se você compra cotas de fundo de investimento imobiliário e permanece com elas na carteira, são pagos mensalmente os rendimentos, né, dos fundos de investimento imobiliário. Esses rendimentos são isentos de imposto de renda também. E também são isentos, por enquanto, né, os dividendos de ações. Então, se você compra ações e fica com as ações na carteira, os dividendos que você recebe dessas ações são 100% isentos de imposto de renda. Se a lei mudar, aí vai ser tributável, mas por enquanto é isento. Tá? Ok, então. Então, eu mostrei para vocês as aplicações de renda fixa isentas e as aplicações de renda variável isentas também.
Na verdade, o rendimento de fundo de investimento imobiliário e dividendos é um produto, né, da aplicação que você fez. Se você vendeu o fundo de investimento imobiliário, vai apurar se teve lucro ou não, vai pagar imposto. Se você vender as ações, também vai verificar se vendeu mais de 20 mil, se foi swing trade. Se vendeu mais de 20 mil swing trade, ou se vendeu ações em operações day trade, aí vai pagar imposto. Fora isso, são essas as isenções que tem da renda variável. Tributação de renda fixa. Vamos lá, então. A maior parte das aplicações de renda fixa que são tributáveis, né, aí entra debêntures que não são incentivadas, tesouro direto, CDB, aplicações em fundos de renda fixa ou outros fundos multimercados, acontece dessa forma. O IOF, ele é regressivo. Ele começa com 96% no primeiro dia. Então, no primeiro dia, se você aplicar hoje e resgatar amanhã, vai pagar sobre o ganho 96% de IOF. E do que sobrar, vai pagar também um imposto de renda. E aí, se sobrar alguma coisa, vai ter o dinheiro do seu rendimento. Às vezes a pessoa aplica um dinheiro, sei lá, R$1.000, e ela olha no dia seguinte, ela teve um rendimento lá de 40 centavos, e aí, descontando o imposto, fica 1 centavo. Por quê? Porque o IOF, ele é pesado. E o IOF vai caindo, vai diminuindo o percentual até chegar a zero após 30 dias. Então, se o dinheiro ficar aplicado mais de 30 dias, não vai pagar IOF. É uma forma que foi criada para a pessoa manter o dinheiro aplicado por mais tempo. Mas você pode resgatar o seu investimento antes disso, só que vai pagar IOF e depois de descontar o IOF vai pagar também imposto de renda. E como que é o imposto de renda da renda fixa? É uma tabela regressiva. Então você vai pagar sobre o ganho. Se você ficar com o dinheiro e resgatar antes de 180 dias, vai pagar 22,5% de imposto de renda. Entre 181 a 360 dias, até um ano, você paga 20%. De um ano até 2 anos, vai pagar sobre o ganho 17,5%. E se permanecer com o dinheiro aplicado acima de 2 anos, o imposto de renda é 15%. Então, de qualquer maneira, aplicando o dinheiro na renda fixa, que é tributável, no Tesouro, ou em CDB, ou aplicando uma debênture que não é incentivada, ou em outro tipo de aplicação de fundo de renda fixa ou fundo multimercado, você vai, mesmo ficando 3, 4 anos com esse dinheiro aplicado, vai pagar 15% de imposto de renda. A alíquota mínima é 15%. Certo? E tem mais um detalhe na renda fixa para quem aplica o dinheiro em fundos de investimento de renda fixa. Você compra lá uma cota de fundo de investimento de renda fixa, aplica o dinheiro num fundo de investimento de renda fixa, são vários que existem por aí, né? Que tem uns que são também de multimercados, e tem até fundos que aplicam em ações, são vários tipos de fundos. Esses fundos de renda fixa, apesar de alguns cair o valor, né? Às vezes, dependendo da oscilação de ações, o valor diminui, mas são considerados renda fixa. Existem uma tributação chamada come-cotas. E esse come-cotas ocorre 2 vezes ao ano, no final de maio e no final de novembro. Por quê? Você pode aplicar esse dinheiro e ficar anos e anos com esse dinheiro. E o que o governo pensou? Esse cara vai demorar muito para pagar imposto. Então, eu vou fazer uma antecipação desse imposto. Então, sobre o ganho que a pessoa tem até aquele momento, é descontado 15%. Em maio e em novembro. E o que acontece depois? Deixa eu tirar eu aqui, deixar só... o valor dos rendimentos é tributado no come-cotas em 15%. Uma antecipação do imposto de renda a pagar, porque quando ocorrer o resgate da aplicação, seja parcial ou total, vai ser aplicada a tabela regressiva, que é a tabela que eu falei, começa em 22,5% e vai até 15%. E aí o investidor terá descontado
a diferença entre o valor do imposto apurado e o valor que foi descontado anteriormente. Então, se você aplicou, passou maio, teve lá o Come-Cotas, 15%. Aí chegou junho, você resgatou o fundo. Aí é calculado o imposto de renda total, e aí desse imposto de renda total é descontado o que foi o Come-Cotas que foi descontado antes. Aí descontado só o restante que falta. Então você vai pagar menos imposto, porque uma parte do imposto você já pagou no Come-Cotas. Tá? Vamos lá. E a tributação da renda variável, gente? Isso aqui, quem acompanha nosso canal tem a obrigação de saber isso de cor e salteado, né? Quem acompanha nossas lives já sabe disso. Mas vamos falar novamente, deixar bem claro, porque é uma apresentação, né? E a gente precisa mostrar como que funciona. As operações comuns, né? Swing trade, existe uma tributação de 15% sobre o ganho líquido. O ganho líquido é aquele ganho que você tem descontado os prejuízos daquele mês e prejuízos anteriores, caso você tenha também, né? O day trade, a tributação é 20% sobre o ganho líquido. Tá? E também tem uma tributação com fundos de investimento imobiliário, que não importa se é day trade ou se é swing trade. Com fundo de investimento imobiliário, a tributação sobre o ganho líquido sempre será de 20%. Lembrando que, sobre o ganho de swing trade, você pode descontar prejuízos de swing trade. Não importa em qual ativo você operou. Você pode ter operado em outro tipo de ativo, mas se for swing trade, pode abater do ganho de swing trade. Day trade da mesma forma e fundo de investimento imobiliário também. Se você teve prejuízo, vendeu uma cota de fundo de investimento imobiliário com prejuízo, mas vendeu outra com lucro, você vai fazer uma compensação, vai descontar o prejuízo do lucro e vai pagar imposto só do ganho líquido. E tem uma outra tributação também. Não entrou aqui? Não entrou aqui, por que não entrou? Não entrou, gente. Que coisa, eu tinha certeza que eu tinha anotado aqui. Mas tem uma tributação de renda variável também, que são dos juros sobre capital próprio. O juro sobre capital próprio, eu acho que tá mais à frente. Vou falar sobre ele mais à frente. Só um pouquinho. Tá aqui, ó. Conforme eu tinha falado no começo, sobre a diferença entre renda variável e renda fixa, na questão do imposto de renda, porque na renda fixa o imposto é descontado integralmente. E na renda variável existe uma parte do imposto que é retido na fonte. Então, as operações comuns de swing trade é retido na fonte 0,005% do total das vendas. Então, você vendeu ações, vendeu 20 mil reais de ações, vai pagar 0,005 de imposto de renda retido na fonte, independente se teve ganho ou não. Só que aí esse imposto de renda retido na fonte é de R$1. Se no mês o imposto retido na fonte de swing trade for menor que R$1, ele não é descontado da sua conta, só se for acima de R$1. Então, vendeu mais de 20 mil reais no mês, vai descontar mais de R$1 de imposto retido na fonte. Esse imposto retido na fonte você vai descontar depois do imposto a pagar. Quando você calcular o imposto a pagar, antes de gerar DARF, vai descontar esse imposto retido na fonte. Já com relação a day trade, o imposto de renda retido na fonte é de 1% sobre o ganho líquido do dia. Então, só desconta esse 1% quando você tem ganho. Então, fechou o dia, é apurado o resultado do day trade do dia. Se você teve ganhou lá R$50, 1% desses R$50 vai ser retido na fonte. E depois, quando você calcular o imposto de renda a pagar, se você fechar o mês com resultado positivo em day trade, você vai calcular os 20% do imposto de renda e antes de emitir DARF, vai descontar esse 1% do imposto retido na fonte. Tá? E aí, o que eu falei para vocês antes, que eu sabia que eu tinha anotado aqui. O juro sobre capital próprio, que é pago para quem é acionista, quando você tem ações de uma determinada empresa,
ela pode pagar para vocês dividendos e pode pagar para vocês também o JCP, né? Os dividendos são isentos e o JCP é tributável, só que você não precisa se preocupar, porque é tributável na fonte. Então, do valor que você teria que receber de JCP, 15% já foi retido na fonte pela empresa que pagou esse JCP. Ela que vai se preocupar em gerar o DARF e pagar isso para a Receita. Você só vai se preocupar em, na declaração anual do imposto de renda, informar esse JCP pelo valor líquido, né? Informar na declaração. Tem lá um campo da declaração, rendimentos de tributação exclusivo na fonte, você vai informar esse JCP que você recebeu. Tá? Então era isso, gente. Essa era a apresentação. Espero não ter cansado vocês, né? Porque eu queria passar rapidamente falando sobre esses detalhes importantes que tem da renda fixa e da renda variável. Eu espero, né, ter conseguido ser claro na explicação. E agora vamos para aquela outra parte da nossa apresentação, da nossa live, que é a parte que a gente comenta, que a gente conversa, né? A gente está com 36 minutos de apresentação. Geralmente nossa live dura por volta de 1 hora, depende, né, do freguês, né? Se o freguês estiver gostando, a gente fica mais. E a gente vai conversando com vocês, tá? Vamos lá então, acho que quem faltou eu colocar aqui, vamos colocar. O Emerson Cardoso, dando boa noite, ele falou isso logo no começo, quando eu comecei a apresentação, né? Comentário do Jeová. Me identifiquei com vocês, por isso gosto de assistir as lives. Por isso estar sempre por dentro dos assuntos, até porque tudo é muito novo para mim. Muito obrigado, Jeová. A intenção nossa é essa mesmo. A intenção nossa é levar para vocês informações importantes sobre imposto de renda. Desmistificar aquela questão que imposto de renda é uma coisa chata. Pode até ser chato, mas é uma coisa que dá para tornar ela mais fácil de entender. Dá para tornar o imposto de renda, porque é uma coisa que é obrigatório você fazer, né? Se você não fizer a declaração, você tem que contratar alguém para fazer a declaração, tem que pagar para alguém fazer, ou um amigo, ou um parente, ou um contador da sua confiança. Mas se você não fizer a declaração, você vai ter muita dor de cabeça. Então, nosso canal, a gente foi para esse lado, porque a gente sabe que muitas pessoas precisam entender como que funciona o imposto de renda, principalmente quem opera na Bolsa. E muita gente passou a operar na Bolsa nos últimos anos. Aumentou muito a quantidade de investidores na Bolsa. Então, muita gente tem dificuldade com relação a isso, porque é realmente difícil. Então, a gente tenta, durante nossas lives e durante os nossos vídeos, né, com os nossos vídeos, a gente tenta trazer para vocês informações para que vocês possam entender como que funciona o imposto de renda. E depois, com mais tempo, com mais experiência, também entender como declarar corretamente tudo certinho. Nossos vídeos explicam isso aí. Quem assiste nossos vídeos, nossas lives, com o tempo e com um pouco de prática, vai conseguir apurar o resultado das operações e vai conseguir declarar imposto de renda. Assim eu espero, né? Torço para que isso aconteça. O RIC Design 10, LCI e LCA são as que eu mais gosto de investir. Realmente é um investimento seguro, é um investimento que tem apresentado boa rentabilidade e tem também a vantagem que não paga imposto de renda. Hoje em dia tem aplicações que você faz em LCI que paga 100% do CDI. E tem aplicações que você faz em CDB que também pagam 100% do CDI. Só que o CDB, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho, de 22,5%, reduzindo até 15%. E nas aplicações LCI e LCA, é zero de imposto de renda. Então, só que tem a coisa, às vezes você aplica no CDB, se precisar do dinheiro, você pode ir lá e sacar o dinheiro, resgatar antes. E LCI e LCA, às vezes você tem que manter esse dinheiro por um determinado período. Tem aplicações que é 90 dias, 180 dias, tem aplicações que é 2 anos, tem aplicações que são 5 anos. Então, depende, conforme o tipo da aplicação, é o ganho que você vai ter também. Às vezes, você manter o dinheiro parado por mais tempo, você vai ter um rendimento maior também. É igual ações também, se a pessoa comprar ações e vai mantendo, vai montando uma carteira. Com o tempo, ao longo dos anos,
se for ver historicamente, sempre teve uma rentabilidade boa. Às vezes acontece, igual está acontecendo agora, de tchum, né? Aconteceu uma caída aí nos valores, a bolsa está passando por um momento de turbulência, mas a gente já viu no passado que houve queda e depois recuperou. Então, a gente não sabe quando vai recuperar, mas a gente sabe que uma hora vai recuperar. Então, são tipos de investimento. Cada investimento que você faz tem um custo, tem um risco, e por isso que você deve entender corretamente como que funciona para poder aplicar corretamente, investir corretamente seu dinheiro. Que ninguém, né, tem que investir para perder dinheiro. Essa história que falam que é bom perder para aprender e tal, não, é melhor aprender sem perder, né? Vamos lá então. É o Tago Motovlog, agora falou o nome dele certo, hein? Chegou, muito obrigado. Rico Design, você comprou uma ação e vende no outro dia, não configurou day trade? Não. Só day trade quando você compra e vende o mesmo ativo, quer dizer, a mesma ação, o mesmo ticker da mesma empresa, no mesmo dia, no mesmo pregão. Você comprar 4 horas da tarde, mas vender no outro dia, às 11 da manhã, não é day trade, porque passou de um dia para o outro, passou de um pregão para o outro, só quando é dentro do mesmo dia. E dentro do mesmo dia, você pode, a ordem ser inversa. Você pode vender primeiro e depois comprar. Se você fizer isso, também é day trade, dentro do mesmo dia. Então não é só comprar e vender. Tem muita gente que às vezes tem uma ação na carteira e resolve vender. Só que aí o preço cai, ela fala, opa, caiu, eu vou comprar de novo. Aí o que acontece? Ela faz um day trade, né? A day trade é sempre a mesma quantidade vendida e comprada, comprada e vendida, e aquela ação que ela tinha na carteira antes, continua na carteira. Então, day trade é sempre no mesmo dia. Passou de um dia para o outro, já não é day trade mais. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei alguém aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Às vezes eu clico aqui, sobe e acaba... Mas o C. Rodrigues, sim. 2020, fechei todos os meses negativo. Entreguei minha e tive um total de RF de R$7. Virei o ano e agora em 2021 estou chegando a R$10 de RRF. Então, eu tenho notícia triste para dar para você. O IRRF, ele só vale dentro do mesmo ano. Então, chegou dezembro, você pode usar ele para pagar um DARF de janeiro, que é referente a dezembro. Mas passou de um ano para o outro, o IRRF, o Imposto de Renda Retido na fonte, ele expira. Então, 2020 você esquece. Só vale se você tiver que pagar imposto de renda sobre algum ganho que você tem, que você apura em um mês agora de 2021, você vai ter que descontar só o IRRF desses meses de 2021. O que ficou para trás expirou. Tá? O prejuízo não expira, mas o IRRF expira na virada do ano. Tá? Deixa eu voltar aqui então no comentário que eu pulei, da Kátia Moria Nishikawa. Se eu comprei 1K de ações de um papel e deixei em carteira e depois fiz várias operações day trade, mantendo a mesma quantidade em carteira, altera ou mantém o mesmo preço médio? Mantém o mesmo preço médio. As operações que você faz day trade, elas não alteram o preço médio da sua carteira. Só se você, por exemplo, fizer day trade e comprar e vender quantidades diferentes. Porque aí, se você comprar e vender quantidades diferentes, aí só a parte igual a que vai ser day trade. Aquela diferença que você comprou ou vendeu, ou vai diminuir ou vai aumentar na sua carteira. Se diminuir na carteira, o preço médio continua a mesma coisa. Mas se aumentar na carteira, por exemplo, você fez um day trade que você comprou 200 ações e vendeu 100. Então, você fez day trade de 100 ações. As outras 100 ações que você comprou, essas sim vão alterar o seu preço médio. Tá? Sempre quando você compra mais ações e não é day trade, essas ações vão influenciar o preço médio. Sempre quando você vende as ações, não importa se você fez um day trade e vendeu mais do que comprou, ou se você simplesmente vendeu as ações, não muda o preço médio. O preço médio é só quando você compra mais. Por exemplo, eu tenho 200 ações, eu vendi 100, o preço continua o mesmo. Eu tenho 200 ações, eu comprei mais 100, aí o preço médio altera. Tá? Espero que eu tenha conseguido explicar.
Vamos lá então, já respondi aqui o Rodrigues. Ah lá, assim chegar a R$10 eu pago o DARF? Não. Imposto de renda retido na fonte, não paga DARF, porque o imposto de renda retido na fonte é descontado do DARF quando você tem ganho para pagar. Então, quando você tem ganho e você calcula o imposto sobre o ganho e esse valor do imposto a pagar for maior que R$10, aí você gera DARF e paga. Se ele for menor que R$10, você deixa anotado para quando tiver outro ganho mais à frente, em outros meses, você vai somar esses dois ganhos, se passar de R$10 você paga. E somando esses ganhos, você vai descontar depois, antes de gerar DARF, o imposto de renda retido na fonte. Tá? Tem alguns vídeos legais no meu canal, você pode pesquisar depois, que eu explico direitinho essa questão do valor mínimo de DARF, que é R$10, e explico também com relação ao imposto de renda retido na fonte, o C. Rodrigues Cicim. O Thiago, como fica o pagamento de imposto sobre operações em Gamecoins? Rapaz do céu. Pergunta difícil, hein, cara? Eu acho que isso ainda não está regulamentado. A Receita Federal não deve ter regulamentado isso ainda. Então, isso entra na questão do ganho de capital. Se você investe em moeda, Bitcoin ou outra criptomoeda, entra como ganho de capital em moeda estrangeira. E aí você vai pagar imposto 15% sobre o ganho. E existe uma isenção de R$35 mil por mês nas vendas. E aí você vai utilizar o GCAP, que é o Programa Gerador de Ganho de Capital, para fazer a apuração, e se tiver imposto a pagar, você gera DARF até pelo GCAP. Porque deve entrar nessa questão de ganho de capital em moeda estrangeira. Ele falou declaração. A declaração de imposto de renda é feita anualmente e você tem que fazer quando você opera na bolsa, mesmo que tenha lucro ou que se tenha prejuízo. Se você teve só prejuízo, tem que informar lá os prejuízos e informar também o imposto de renda retido na fonte. Porque o imposto de renda retido na fonte é o dedo duro que a corretora manda para a Receita e a Receita sabe que você operou e ela espera que você declare imposto de renda. É isso aí. O cara me agradeceu aqui. E aí, não tem mais nenhum comentário até agora. Eu vou esperar um pouquinho, né, para alguém fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Caso não tenha comentário e pergunta, eu dou uma repassada no assunto da live e a gente encerra a live. Apareceu. O Rick Design 10 está perguntando qual seria o campo que preenche na declaração. Existe uma aba na declaração chamada renda variável. E aí tem dois campos que você informa a renda variável. Uma que é só para operações com ações, né? E outras operações de renda variável. E um campo que é exclusivamente para fundo de investimento imobiliário. Eu vou tentar achar aqui uma foto de declaração. Enquanto a gente vai falando aqui, eu devo ter aqui alguma coisa de declaração de imposto de renda, né? Enquanto a gente vai falando, eu vou procurando aqui, pesquisando aqui, porque eu acho que eu devo ter algum para te mostrar na tela. Vamos ver aqui se eu tenho sorte. Tenho sorte. Vou colocar bem grande na tela aqui. Deixa eu colocar aqui para você, Rick. Então, essa é uma declaração de imposto de renda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o... Aí, ó. Na declaração de imposto de renda tem a aba de renda variável aqui, tá vendo? E aí tem dois campos aqui, ó, operações comuns day trade e embaixo, operações com fundo de investimento imobiliário. Tá vendo? Deixa eu aumentar mais aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Na declaração de imposto de renda, esse é o campo onde você vai informar. Lá tem, nesse campo, tem mês a mês para você informar os seus resultados com fundo de investimento imobiliário.
Quando é positivo, você coloca o valor normal. Quando é negativo, você tem que colocar o sinal de mais na frente. Tá? Ok? Ok, né? Tá mostrado aqui, então. Ok. Aí esses 35 mil reais são de vendas no mês. Sim, se você vender até 35 mil reais desse ativo, dos ativos com criptomoedas, vender até 35 mil reais, o ganho é isento. Se passar de 35 mil reais de vendas, não é o que passar, mas se passar de vendas, vendeu 38 mil, 40 mil, 50 mil, todo o seu ganho é tributável em 15%. E prejuízo não é compensável. Então é diferente a regra do imposto de renda para criptomoedas ou para investimentos no exterior, quem faz opções binárias ou que mais que tem mesmo que a pessoa faz no exterior lá? Tem opções binárias, Forex. Isso aí não tem compensação de prejuízo. Criptomoeda também não tem. Então, se você vender mais de 35 mil e nessas vendas de 35 mil você teve ganho, aí sobre esse ganho vai pagar 15%. É isso aí, gente. Então, voltando, né, enquanto eu faço aqui o encerramento, mais alguns minutinhos, voltando ao assunto, a live de hoje nós procuramos falar sobre a diferença que tem entre renda fixa e renda variável. Porque a gente sabe que as pessoas que investem na Bolsa de Valores, que operam na Bolsa de Valores, que fazem day trade e tal, elas também fazem aplicações de renda fixa. Muitas pessoas, às vezes, só faziam aplicações de renda fixa e decidiram fazer aplicações com renda variável. Então, na renda fixa, a pessoa está acostumada ao imposto de renda ficar escondido, porque o imposto de renda já é retido na fonte integralmente. Então, muitas pessoas, às vezes, nem sabiam que pagavam imposto de renda. E também, por operar, só aplicar em renda fixa, muitas vezes a pessoa não é obrigatório declarar imposto de renda. É lógico que se ela for obrigada a declarar imposto de renda por outro motivo, ela deve também, a gente recomenda, né, que ela informe na declaração os resultados das aplicações em renda fixa. Mas isso fica muito fácil porque vem no informe de rendimentos do banco, no informe de rendimentos da corretora, já vem isso aí mastigadinho para vocês. Aí a pessoa passou a operar com renda variável, aí não é mais mastigadinho, aí já é mais difícil, porque o imposto de renda é retido na fonte parcialmente e você, contribuinte, é que tem a obrigação de apurar o resultado e a obrigação de pagar o DARF. Né? E aí, de operar na Bolsa, não importa a quantidade, se operou pouco ou muito, se teve lucro ou prejuízo, vem também a obrigação de declarar imposto de renda. E muita gente começou a operar na Bolsa e nunca declarou imposto de renda. E aí passa a ser obrigado a declarar. Aí não se preocupa com isso, não declara no prazo certo, porque a declaração de imposto de renda é sempre referente ao ano anterior. E é sempre nos meses de março e abril de cada ano. Às vezes, por causa da pandemia, igual esse ano e ano passado, houve uma prorrogação do prazo. Mas não havendo prorrogação, é sempre entre março e abril. A pessoa não se preocupa, não sabe ou esquece de declarar imposto de renda, o que acontece? O CPF fica pendente de regularização. E aí causa muita dor de cabeça. Aí tem que declarar em atraso, tem que pagar a multa, né, para poder regularizar o CPF. Então, o Joel está dizendo que o CPF está pendente porque eu operei em 2020 e não declarei. Minha esposa trabalha com costuras, o dinheiro é pago na minha conta. Será que vou ter que pagar imposto desse capital? Não precisa, porque você tem que declarar o seu CPF. Tem que declarar o rendimento que você teve. O rendimento que você teve ou das aplicações financeiras, ou se você recebeu auxílio emergencial, por exemplo, ou se você trabalhou e recebeu do seu trabalho o pagamento. Aí, nesse caso, você vai pedir para a empresa um informe de rendimentos. Agora, a sua esposa, o que ela recebe, não precisa declarar imposto de renda na sua declaração, a não ser que você coloque ela como dependente sua. Mas, se não for o caso, não precisa. E o valor que você tem na conta, você vai informar na declaração
o saldo que você tinha na conta no dia 31 de dezembro do ano anterior. Tá? E o Rick Design está agradecendo a gente. Então é isso, gente. Eu acredito que a gente tenha atingido o objetivo da live, né? Eu espero poder ter ajudado vocês. Eu estou aqui para responder, tirar as dúvidas, né? O nosso canal tem vários vídeos falando sobre imposto de renda. Nos comentários dos vídeos você pode mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, a gente sempre procura responder todas. Eu mostrei no começo o nosso site, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, você pode também mandar para a gente por e-mail ou pelo WhatsApp a sua dúvida, a gente responde, a gente presta serviço de apuração, a gente presta serviço de declaração, mas a gente também tira dúvida dos nossos clientes e tira dúvida também das pessoas que são inscritas no canal e que assistem nossos vídeos, tá? Então, surgiu mais uma pergunta, vamos lá. O Kane Ganal, é isso? Ganai. Se eu li errado, desculpa, tá? Porque eu às vezes não enxergo bem assim. Mesmo usando óculos, às vezes a gente não enxerga muito bem. Mas tá lá. Boa noite. Se o investidor sair do país sem fazer declaração de saída, ele obrigatoriamente necessita retornar em até 12 meses? Não. Se ele sair do país sem fazer declaração de saída, ele só vai ficar sujeito a ter que declarar imposto de renda, né? Às vezes o cara está em outro país, mas ele fica com a obrigação de declarar imposto de renda porque ele continua tendo rendimentos. Se ele faz declaração de saída definitiva, aí ele informa para a Receita, eu estou fora e os meus rendimentos não mais vão ser declarados porque eu estou pagando imposto de renda em outro país. Mas não tem que retornar até 12 meses, não. Né? Ele só precisa, quando ele não faz a declaração de saída, ele precisa, provavelmente, ter que declarar imposto de renda todo ano, se ele se enquadrar em alguma obrigatoriedade. Se ele não for obrigado a declarar também, ele não precisa se preocupar com isso. Tá? Agora, se ele opera na Bolsa, e ele sai do país e continua operando na Bolsa, e não fez declaração de saída, e não preencheu lá um cadastro para investidor estrangeiro, para investidor do exterior, ele tem que declarar imposto de renda e tem que pagar DARF normalmente. Tá? Aí o Joel agradeceu, o Tago, vamos curtir e compartilhar, o C. Rodrigues Cicinho, posso mandar dúvida? O WhatsApp eu mostrei no comecinho da live do nosso site, mas tem também aqui na descrição do vídeo, todo o nosso vídeo tem a descrição, tem o nosso contato, tá? Eu sempre deixo o nosso contato na descrição dos vídeos. Quer ver nosso site? Ó? Deixa eu mostrar nosso site aqui para você. Vou colocar na tela aqui, ó. Deixa eu tirar você da tela. Aqui, ó, tem embaixo do nosso site, que é o competenciatotal.com.br, tem aqui o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, tá? E aí você pode entrar em contato com a gente e mandar sua dúvida. Sendo dúvidas assim, fácil da gente responder, que a gente tem condições de responder, a gente vai responder rapidamente. Agora, se for alguma coisa assim mais complicada ou for algum trabalho, aí a gente pode fazer um orçamento do serviço, né? E aí você pode contratar o nosso serviço. Por exemplo, eu preciso pagar DARF, eu não sei como apurar o resultado das operações. Aí eu peço para a pessoa enviar para mim as notas de corretagem, eu faço um orçamento, nós fazemos o serviço de apuração e geramos DARF para a pessoa pagar. Agora, se for uma dúvida de uma operação, uma coisa assim, algum detalhe, igual eu estou respondendo para vocês aqui, aí manda no WhatsApp e a gente responde, sem problema nenhum. Tá ok? Ok. Então é isso, gente. Já deu uma hora e pouco. Eu acredito que a gente atingiu o objetivo da live. Agradeço muito a vocês que estão assistindo. A gente chegou agora, parece que estamos com 16 pessoas assistindo. É sempre um grupo de 10, 12, 15, às vezes 20, 22 pessoas que sempre acompanham a gente. Eu fico muito agradecido por vocês terem essa paciência, dispor dessa uma hora semanalmente, né, para acompanhar nosso canal.
Eu agradeço muito o apoio de vocês. Espero continuar com esse trabalho toda semana, fazendo uma live, trazendo informações importantes de imposto de renda, principalmente para quem opera na Bolsa, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.